Bem-vindos ao curso Jaguar. Hoje vamos falar sobre IDS. A sigla significa Intrusion Detection System, Sistema de Detecção de Intrusão. Ele é um sistema que monitora o tráfego da rede e procura padrões que indiquem ataques. Um malware, uma exploração de falha, um scan da rede, por exemplo, com a ferramenta Nmap, o IDS irá verificar, analisar e consegue identificar aquele tipo de ataque ou aquele tipo de anomalia na rede. Só que ele não necessariamente bloqueia, então um scan de Nmap ainda vai ser realizado. O IDS apenas vai alertar e detectar. Então ele sabe que ocorreu o Nmap scan, só que ele não faz nada, somente alerta. Então existe uma diferença muito comum quando falamos de IDS, que é o IDS versus o IPS. O IDS apenas detecta e alerta, enquanto o IPS detecta e bloqueia. Por isso, podemos falar que um IPS pode ser considerado um IDS, pois da mesma forma que ele detecta, ele também pode bloquear. Então o IDS não bloqueia, só que o IPS ele é tipo um IDS, só que com a capacidade de bloquear aquele tráfego. Em sistemas modernos também é muito comum encontrarmos os dois, depende muito da topologia, só que é muito comum encontrar os ambos operando ali dentro de uma topologia da arquitetura de rede da empresa. Existem várias soluções no mercado, tanto comerciais quanto open source. As comerciais pagas normalmente vêm das próprias empresas, então temos a Cisco Security IDS, a Cisco Firepower, FortiGate também tem uma solução, que é o Fortinet IPS/IDS, Palo Alto Threat Prevention. Normalmente, como vocês podem ver, as mesmas marcas de firewall oferecem suas próprias soluções de IDS e de IPS, como a solução de IPS do Sophos, XG Firewall. Só que os open source não fica nada atrás, ainda tem muito open source muito bom e gratuitos, como o Snort, o Suricata, o Zeek, o OSSEC e até o Security Onion. O Snort, por exemplo, é um dos mais utilizados no mundo e foi um dos mais utilizados tanto como IDS, tanto quanto IPS. O Suricata é o seu concorrente direto. O Suricata ele é meio que uma versão mais moderna do Snort, só que o Snort não fica nada atrás. O ZEC, é focado em análise e registro, e o OSSEC, mais voltado ali para detecção no host, não ali muito na rede. A distribuição também ali do Security Onion, que é focado em monitoramento, só que já é uma distribuição. O sistema de IDS, eles funcionam de maneiras bem interessantes. Eles podem ser baseados em regras, em blacklists/whitelists, análise de anomalias ou heurísticas e machine learning. Então perceba aqui agora que estamos falando sobre como funciona um IDS. Temos estas categorias de como ele baseia a sua decisão. Cada um possui diferenças. Então, quando ele é baseado em regras, ele vai possuir um banco de assinaturas de ataques conhecidos. Se um pacote na rede passando ali corresponder a uma assinatura, ele gera um alerta, porque ele é um IDS. Um malware com assinatura conhecida, detectado. Mas e se for um ataque zero day, Daniel? Aquele ataque que não tem ainda uma assinatura muito conhecida. O IDS vai pegar? Não vai. Se for baseado em regras, o IDS não pega zero day, porque não existe uma assinatura conhecida. Só que se for um software malicioso comum, ele vai ser pego. Blacklist/whitelist são aquelas listas de controle realmente. Então temos a lista negra, que é o blacklist, que contém IPs, domínios ou aquelas URLs proibidas que serão bloqueadas ou, no caso do IDS, serão alertadas. Enquanto existe também as whitelist, lista branca, que inclui exceções confiáveis que não devem ser bloqueadas. A análise de anomalias vai utilizar um perfil normal do tráfego e identifica desvios que podem indicar ali uma atividade maliciosa.
Então ele opera por um tempo, identifica o que é normal naquela rede e depois, se caso ocorrer algum tipo de ataque, ele facilmente consegue entender que houve uma anomalia. Heurísticas e machine learning. Em DSs muito avançados, em DSs aí, realmente de assinaturas mais pagas, detectam padrões suspeitos, mesmo que não haja uma assinatura conhecida. Então eu confesso aqui que no momento é muito difícil encontrar ali um sistema de IA bem implementado, com machine learning, com uma heurística forte. Normalmente eles são instalados em servidores bem específicos e não de uma forma generalizada na própria rede. Então, quando nós falamos hoje, atualmente, pelo menos em 2025, sobre heurística e machine learning em DS, é algo muito avançado que somente em alguns IDS bem específicos de marcas bem específicas iremos encontrar, só que ainda não está bem implementado. E se uma empresa ali de grande porte implementa algo desse tipo, ele não implementa na rede inteira, somente em algo bem periculoso, vamos colocar assim, que seria um servidor de web ou algo do tipo uma DMZ, que realmente tem que se preocupar. É possível também juntar múltiplas ferramentas open source, como no caso da aula de hoje, para ter uma defesa mais robusta. Então pegamos ali o PathSense, que é open source para firewall e controle de tráfego, e pegamos, por exemplo, também o Snort, um Suricata, para ser um IDS barra um IPS, baseado em hackers. Um exemplo novamente, na empresa DataGlobe, imagina um dispositivo na rede LAN do firewall PFSense, com regras que liberam apenas DNS, HTTPS e HTTP. O Snort estaria monitorando aquela rede em busca de alguma característica para gerar um alerta. O Snort então estaria monitorando somente a rede LAN especificamente do PFSense, o que é o caso da aula de hoje, onde iremos pegar a distribuição do PFSense, que é FreeBSD, que é o firewall, gateway barra roteador, também barra firewall, e vamos implementar nela um módulo do Snort. Eu preferi utilizar o Snort nessa aula como IDS, mas também existe aquelas outras opções que eu citei. Outra coisa importante, rapidão, aqui temos a rede LAN comum. Vamos supor uma rede residencial comum com roteador lá. Daniel, tem como eu implementar um IDS aqui dentro da minha rede? Com certeza. Qual que é a função do IDS? Detectar e alertar. Ele não precisa estar na linha, inline. Ele só precisa estar presente na sua rede. Então você pode pegar um computador antigo ou até uma máquina virtual em modo ponte, colocar ela como o IDS, como o Snort. Existe a aplicação do Snort pronta, tipo, sem precisar do PFSense. Então você vai lá, coloca ela na sua rede e a partir daquele momento ele está escaneando toda a sua rede em busca de algo malicioso. Essa aula não é sobre o Snort, nem sobre muito a fundo como ele funciona ou sua diferença realmente entre ele, o Suricata, relacionada a multithreads, etc. A diferença aqui realmente é na experiência que vamos ter ali sobre uma defesa e uma implementação de um ataque relacionado ali a rede Tor e seus bloqueios, ok? Então eu recomendo vocês darem uma olhada, uma pesquisada rápida no ChatGPT, por exemplo, do que é o Snort e suas diferenças. Vamos lá na aula prática. Opa, pessoal, estou aqui no laboratório da aula de hoje. Do lado esquerdo temos o Kali Linux, do lado direito o Windows 11. O mesmo Windows 11 da aula anterior. Eu só instalei aqui o Nmap diferente aqui que vamos utilizar ele hoje. Aqui do lado esquerdo então temos o Kali. Vamos direto para a fotinha da aula de hoje para ficar mais fácil a explicação. Anteriormente, na aula anterior, era somente o PFSense. O Windows está atrás do PFSense, como vocês podem ver nessa. Opa, passei para a próxima. Como vocês podem ver aqui nesta imagem, o PFSense ele faz ali uma rede LAN, ele gera uma rede LAN. Aí você pode conectar via internet, mudar o gateway. Aqui dentro dele temos o Windows, que é esse sistema, dentro desta rede.
e ela só comunica com o PathSense. Era isso que era na aula anterior. Então tinha as regras do PathSense que só liberava HTTPS, HTTP, DNS. Qual que é a diferença da aula de hoje? Vamos implementar outro sistema de segurança além do próprio PFSense. Esse sistema de segurança se chama Snort. Só que todas as regras da aula anterior do PFSense ainda estão valendo. Então, se eu puxar aqui um terminal, vamos puxar aqui um terminal. Eu instalei também alguns softwares aqui, né, nesse Windows, só que não tem nada a ver com a aula em si. Deixa eu pegar aqui o terminal com PowerShell. E aqui um ipconfig, né? Um ipconfig simples. Podemos ver aqui que estamos lá no Data Globe Space, 92.168.1, e ainda está valendo aquelas normas da aula anterior. Então, se eu tentar realizar um ping, ele consegue trazer o endereço de IP do servidor, por causa do DNS, só que ele não consegue chegar até o servidor com o ping, porque só libera DNS, HTTPS e HTTP. E o ping é um protocolo diferente do que está liberando nas regras. Aí agora vamos implementar ali o Snort. Então o Snort ele pode ser um IDS de detecção ou um IPS de prevenção. Existe uma diferença. Nesta aula vamos explorar ele como IDS. Então ele vai se basear no tráfego que vai passando, ele vai analisando e inspecionando toda a rede. No caso, como ele já está no firewall, facilita esse inspecionamento, porque você só está lá no PFSense, instala um módulo do Snort e configura. Então ele funciona capturando os pacotes, depois ele decodifica e pré-processa aqueles pacotes. Então ele vai pegar, por exemplo, um HTTPS de um site, e ele vai quebrar os pacotes do protocolo. Então ele vai pegar o HTTPS lá na camada 7, ele vai pegar o IP da camada de read, o da camada de transporte, que é o TCP, e ele vai aplicando ali as suas regras. Também ele tem algumas regras ali para detecção. Então ele vai comparar o conteúdo se é malicioso, se vai ter alguma coisa prejudicial para a rede de acordo com o que você configurou, e depois ele irá gerar alertas ou ele mesmo irá bloquear caso eles tenha ali um modo IPS disponível, ok? Então a diferença aqui do Snort é que ele analisa e depois ele gera um alerta. Com o PathSense podemos ter um log, só que o PathSense sozinho não gera um alerta. O PathSense ele é um gateway que roteia o tráfego barra firewall de rede. Então é um tráfego ali da rede interna para a rede externa, no caso a rede do roteador e também a rede do roteador que vai enviar ali para o restante. Só que com o Snort ativa ali no modo escuta, no modo IDS, os pacotes que passam pela interface ele inspeciona, o que significa que o Tor por padrão ele é pego. Então já vamos fazer até um teste aqui ao vivo de demonstração. Eu vou puxar aqui o navegador Edge. Aqui no navegador Edge 92.168.1, entrarmos aqui no admin do PSense. Vamos ver na prática o Snort em ação, que ele até facilita a nossa compreensão do que realmente é um IDS e do que ele realiza. Vou aumentar aqui só um pouquinho o Windows. Seguinte, já instalei, você pode instalar pacotes aqui dentro do PFSense. Então eu vou vir aqui em Sistema, não era Sistema, eu tô confundindo, Serviços. E aqui em Serviços eu tenho o Snort, que eu já instalei o pacote dele. Perceba o seguinte, o Snort Interfaces aqui é a interface que eu defini, então aqui é a LAN, ó. Essa é a LAN, que é a azulzinha aqui onde estará o Windows. Aqui no Snort, pelo menos do PFSense, lembrando que o Snort você pode tanto configurar ele junto com o PFSense, que nem eu fiz aqui, que é mais fácil de configurar, você só instala o pacote, ou você pode instalar ele em uma máquina isolada na sua rede, uma máquina dedicada a ele, tanto faz. Isolada ali no termo de ser dedicado, ok? Ele tem que estar na rede LAN para ficar escutando todo o tráfego de rede dos dispositivos.
Aqui tem várias configurações. Aqui tem a configuração que eu defini para a interface. Aqui tem a configuração global. Então, eu habilitei aqui algumas regras para pegar ali, por exemplo, alguns pacotes de regras que a própria comunidade disponibiliza, pacotes da comunidade aqui, ó, do Snort. Tem esta comunidade aqui do Emerging Threads, aqui não é uma comunidade em si, mas tem regras aqui também. Tem várias opções aqui, eu não vou passar diretamente por todas. Aqui você pode atualizar, deixar atualizadas as regras. Os alertas irão aparecer aqui, já tem os alertas aqui, eu vou limpar, porque era de um teste anterior. Agora tem 0 alertas. Bloquear, aqui você pode definir para ele bloquear algum tipo de IP. E aqui tem um IP list que ele vai bloquear. No caso, perceba que eu já defini um IP list aqui, que é o do Tor. Esse aqui vem por padrão e tem um IP list do Tor. Já vou explicar também o porquê eu defini isso. Vamos ver a configuração da rede LAN. Então, essa aqui é as configurações da interface LAN. Ele estará operando no modo IDS, ou seja, ele não irá bloquear nada. Então, tem a opção de bloquear os pacotes e ele não irá bloquear, ele vai só inspecionar e gerar alertas. Aqui temos as LANs da regra e da categoria. Na verdade, essa regra é só para você verificar ou tirar algum tipo de regra específico. Então, aqui na categoria que acontece a beleza do Snort. O Snort, ele é bem legal porque junto com o Firewall, ele consegue identificar muita coisa. Eu defini só algumas regras, porque mais regras você define, mais hardware é necessário, sem contar que um processamento muito bruto. Aqui atualmente temos um dispositivo na nossa rede LAN do PFSense. Se tivesse 10, 15, 20 dispositivos, seria muito complexo o Snort analisar cada pacote que passa por ali para verificar se tem alguma coisa. Então, normalmente, em um ambiente até mesmo corporativo mais rígido, eles não habilitam todas as regras. Então, aqui teria regras para exploit, para você encontrar algum tipo de exploit. Cadê? Regras de DNS, regras de ataque DOS. Isso aqui são regras importantes e também relacionadas às regras do PFSense. No PFSense, liberamos DNS, HTTPS e HTTP. Não tem o porquê no meu ambiente eu pegar e colocar uma regra de algum protocolo diferente. Então aqui tem eventos vamos ver, de bots, de ataques. Então essas regras, elas são regras aqui de DNS novamente, de malware, de protocolo DNS, sempre colocando ali relacionado ao que temos. Tem de multimídia, tem de scans, ó, de scans aqui para pegar e identificar quem está fazendo scans na rede. O do Tor, tem a regra aqui do Tor, de user agentes, de web cliente. Por exemplo, não estou utilizando VoIP, não tenho por que eu colocar VoIP. Eu não estou utilizando MySQL, eu não estou utilizando nada disso. E não tenho por que eu colocar isso, porque o firewall não vai deixar nada disso sair da rede ou ser enviado para algo da rede. Então não tenho por que eu colocar MySQL, porque o firewall não deixa. Então eu tenho que colocar algo relacionado ao que o firewall já deixa para ele escanear aqueles pacotes que ele já deixa para verificar. Então daria de eu colocar mais regras aqui bem interessantes, como malwares. Regras de malware são muito importantes para a identificação do malware. Só que essas outras aqui, P2P, não tem muita coisa. Ó, política, regras de política, todas essas regras aqui de scan de novo para identificar scan. De web ataques é interessante, porque o web está disponível. E todas essas regras, elas não são regras comuns como a regra do firewall. A do firewall é muito simples, né? Nossa, só libera HTTPS, então tudo eu bloqueio. Muito simples. Vem MySQL, bum, bloqueado. Só que quando estamos falando de um IDS como o Snort, uma regra como o do Tor, ele não vai só escanear o endereço IP do Tor, ele vai lá e vai quebrar os protocolos, os pacotes, então ele vai quebrar e vai analisar todas as camadas, desde a camada de read, que é a camada do IP,
até as camadas superiores. Ele vai identificar um TLS, um cliente hello do TLS, ele vai identificar tudo que faça ele acreditar que aquele é um tráfego Tor. Por isso que também você não pode habilitar todas as regras até em um ambiente mais aberto, porque ele quebra aquele protocolo e ele tem que passar por todas essas regras para analisar, só que ele não analisa de forma simples. Por exemplo, aqui no scan aqui, ou de web ataques, ou todos relacionados ao scan que vai pegar, por exemplo, o Nmap, esses que pegam o Nmap, ele não só pega o user agente que tá um Nmap, porque você pode enganar o user agente. O Nmap é muito poderoso. Então ele vai escanear várias coisas. Ele vai escanear o tempo daquelas regras, daquele protocolo que você enviou para aquela análise. Então do Tor, por exemplo, aqui, então ele vai muito além. Só que acontece o seguinte, utilizando essa regra do Tor, ele não conseguiu pegar o Tor por padrão. Só que como em um ambiente realista e como estamos propondo aqui nesta aula mais corporativo, vamos dizer assim, essas regras aqui normais, até de botnet, esse tipo de coisa, não é suficiente. Aí eu fui lá e coloquei uma nova regra, que é essa de IP. Eu defini aqui uma regra de IP para usar o IP reputação. Só que isso é feito local. Então, o que que vai acontecer? Ele deixa o protocolo conectar, só que se fosse PS, é claro, ele já identifica antes e bloqueava. Só que como é só de detecção, ele realiza, ele deixa o protocolo realizar a conexão e depois ele detecta localmente baseado na reputação daquele endereço de IP. Como sabemos que o endereço é do Tor? Vamos ver a comunicação do Tor. Retirando essa ponte, temos um relay de entrada e um relay de saída. No caso, como a comunicação está vindo aqui do software malicioso e a primeira coisa para entrar na rede é o relay guarda, precisamos dos endereços de IP do relay guarda. Aí você vai lá, pega os endereços de IP do relay guarda, vem aqui e coloca na Tor list. Aí, nesta LAN, ele vai verificar a reputação daquele endereço. Então, se eu vim aqui em IP list, pesa 158 kilobits, kilobytes no caso, B maiúsculo é bytes, kilobytes. E aqui temos todos os endereços, olha o tanto de endereço da rede Tor. Todos os endereços. Só que nesta lista, no caso, tem os endereços dos relays intermediários, dos relays guarda e dos relays de saída. No caso, o Windows conecta via relay de entrada, então tem que tomar cuidado relacionado a isso. Eu tenho até uma listazinha aqui, vou mostrar aqui para vocês, de endereço. Uma listazinha aqui de endereço que está vazia. Então eu vou pegar aqui, só colar aqui para demonstrar para vocês. Então temos essa lista aqui, que é disponibilizada pelo próprio site, check.torproject.org. E esta lista é muito grande, ela traz vários endereços de IP no caso. Só que perceba que estes endereços de IP são os endereços observados do Tor de relays de saída. Só que, no caso específico, aqui onde queremos prevenir que os dispositivos aqui da própria rede LAN se conectem à rede Tor, não adianta eu ter uma lista bloqueando os relays de saída, porque nenhum relay de saída vai conectar você. E sim, você vai conectar os relays guarda. Então aqui entra um erro bem comum de administradores, que aí algo malicioso pode aproveitar. Que é o seguinte, eles vêm, copia essa lista, coloca aqui e pronto. Só que eles esquecem ali que a rede Tor não se trata só de relays de saída e que um dispositivo na rede ele, malicioso que irá conectar no Tor não vai conectar em relay de saída. Então, no caso, precisamos de outro domínio aqui, né? No caso, outra URL, que é esta aqui. Esta URL já é mais complexo de você pegar, mas é uma das únicas URLs oficiais do projeto Tor que você iria conseguir ter acesso aos relays de entrada, do meio e de saída. É uma das únicas listas que você consegue ter acesso. Elas utilizam ali o subdomínio do Tor Project, que é o Onion No. Esse subdomínio é da própria API.
Então isso aqui estamos conversando diretamente com a API do projeto tutor, que é o API do Onion Node. E neste caso estamos definindo algumas coisas bem importantes, como detalhes. Aqui vamos definir que os endpoints têm que retornar as informações que iremos pedir. O tipo, então o tipo está filtrando por relay, e aqui está rodando o filtro para incluir apenas os relays que estão ativos no momento. Então ele não irá retornar os que não estão ativos. Está demorando trazer, talvez o Snort ou o PathSense esteja fazendo um scan bem específico neste site, só que também é muito pesada esta página. Então eu vou colar aqui no Kali Linux para ver se ele traz mais rápido. Ele retornou mais rápido. Então vou fechar aqui. Perceba o seguinte. Aqui entra um ponto muito importante, que é um ponto que eu gostaria de colocar uma ênfase novamente, que é um administrador de rede que não conhece muito bem a rede Tor, só conhece por cima dos 3 relays. Ele vai pegar aquele site padrão e vai acreditar que estaria bloqueando os de entrada. Só que para você bloquear os de entrada, você tem que entrar nessa URL, só que nessa URL você não vai encontrar uma lista perfeita. Aqui é gigante, aqui ele não tá nem carregando. Só que aqui tá muito quebrado. Aí você tem que fazer um script em Python. Um script pode ser em Bash, pode ser em Python, pode ser na linguagem que você quiser, que vai baixar essa lista e ela vai ter que tirar toda esta sujeira, o script, e pegar somente o endereço de IP e um endereço de IP válido, porque isso aqui está trazendo tudo de todos os relays. Então, todas as regras de todos os relays está presente nesta página, neste arquivo JSON. Então, tudo. Então, aqui, ó, Nicholas Noob, aí tem o endereço de e-mail dele, aí tem a versão do Tor dele, e tem muita coisa aqui que é desnecessária. Opa, tem muita coisa aqui então que vai ser desnecessária. Eu habilitei aqui para trazer o JSON. Deixa eu voltar. Opa. E vai ter muita coisa que é desnecessária. Então, olha o trampo de um administrador de rede. Ele vai ter que fazer um script ou pedir uma IA. E ela vai ter que ser muito específica. Você vai ter que copiar e tentar explicar para ela o que você quer fazer, que é só retornar endereços válidos. Que nem eu fiz isso aqui. Eu fiz um script em Python. E esse script, ele teve que limpar aquele arquivo imenso e trazer esta lista. Eu nem sei quantos endereços tem aqui. Só que é muito endereço. Eu vou até contar antes da aula finalizar, para vocês verem. Então ele traz todos os endereços válidos, isso é tudo endereço do Tor, e é muito complexo de um administrador fazer isso. Só que esse é o ponto ideal que eu gostaria de trazer, que é algo realmente realista. Não dependa só do Snort Interface aqui, onde tem a regra do Tor. Porque a regra do Tor sozinha, ela não está conseguindo operar no Tor. Porque o Tor, ele evoluiu. O Tor sozinho agora, ele não deixa tanto rastro por padrão. Então olha aqui, ó. A regra do Tor, ela está habilitada, todas essas regras estão habilitadas, só que o Tor não vai deixar rastros por padrão. Então precisamos, no caso, forçar o Tor list para pegar o Tor. Vamos direto à prática aqui em alertas. Aqui em alertas, eu vou fazer um teste antes. Fazer o seguinte: Nmap. Vamos abrir o Nmap só de demonstração. Deixa o Nmap abrir. E vamos realizar um scan de ataque web comum para verificar se o Snort está ali operando de forma adequada. Clicar aqui 2 vezes novamente. Cadê você, Nmap? Colocar em tela cheia. E aumentar um pouquinho. Eu tenho um aviso aqui no Defender. Vamos ver o que é enquanto o Nmap abre. Aqui o Nmap abriu. Vou fechar isso aqui. Isso aqui eu vou deixar sem. Uma regrinha bobinha aqui. De memória security também vou desabilitar.
precisa. Agora aqui é interessante, ele tá pedindo aqui um scan, só que não tem nada de aviso, então eu vou deixar, tá? Real time, qualquer coisa ele avisa aqui no canto. Vamos lá, vou colocar aqui netcattest.com e realizar esse scan. Deixa ele realizar e deve aparecer um aviso lá atrás. Ó, ele vai começar a realizar o scan no site netcattest.com. Esses comandos aqui, ó, menos T4, no caso é tipo lento, T0 é lento, T5 é rápido, então T4 também é rápido, só para não demorar. E esse menos aqui é uma varredura agressiva. Então ele vai detectar sistemas operacionais, detectar versões, fazer um scan do NSE de padrões. Ele está realizando um scan aqui e é para aparecer algum tipo de alerta no Snort e o Snort conseguir identificar. Perfeito, o Snort conseguiu identificar. Perceba que ele identificou como Web Application Attack, relacionado à classe que definimos de ataque aqui. Só que ele também identificou outros aqui, ó, como o tráfego. Tráfego não, né? Do tráfego. Hoje eu tô complicado de pensar. Aqui tem o horário, que foi o ataque, que ele identificou o Web Application Attack, o protocolo TCP, então ele identificou antes de chegar ali no HTTPS, para vocês verem a potência. Ele se identificou por causa do user agent do Nmap. Foi por causa disso que ele identificou. Deixa eu ver se teve outra detecção. Aqui no caso foi por causa do protocolo HTTP do Server Response do cliente. Então, quando ele foi analisar o HTTP, deve ter alguma coisa suspeita. Aqui é o IP de origem. Então, tem alguns endereços de IP de origem que ele tenta identificar. No caso, eu vou borrar aí para vocês. Só que esse seria o IP público. Ele identifica também o IP público. Só que ele também identifica este IP aqui, que é o IP de origem da rede LAN. Aqui tem a porta, no caso 80, e o endereço IP de destino. Beleza, vamos limpar tudo isso. E fechar o Nmap. Vamos fechar aqui o Nmap. Isso aqui só foi um teste mesmo para demonstrar. Agora vamos abrir o Tor. Na aula anterior eu falei que estava em ponte. Só que na verdade não estava em ponte. Não forçamos a ponte. No caso ele pegou um relay que suportava HTTPS 443, só que é um esquema de ofuscação também que não usa 9001. Então vou habilitar aqui o Tor. Ele vai realizar a conexão com o relay guarda e ele procura um relay guarda que suporta o HTTPS por causa do pfSense que está bloqueando muita coisa. Então ele consegue realizar esta conexão. Eu não estou forçando nenhuma ponte, que é o 95%, 100%. Se eu atualizar aqui, bum, já deu os alertas. Potencial bad tráfego. Então a prioridade é 2, não é uma prioridade ali muito alta, uma regra de alerta, protocolo TCP. Só que perceba que a detecção ela não foi pela regra do Tor, ela não foi pelas padrões que está ali na regra do próprio Tor, que a comunidade disponibiliza e o que muitas empresas devem só utilizar isso. E no caso, a detecção foi por causa da blocklist. Então foi por causa da lista de reputação que eu mesmo defini, entrando naquele site, fazendo um script para pegar os endereços de IP. Um ponto aqui novamente muito importante de bater na tecla é isso. Não dependa de regras básicas do Tor para análise, o que muitas empresas fazem. Ou no máximo elas pegam errado e pegam aqui de um site, por exemplo, de XTList. No caso, você não conecta nenhuma XTList. Esses endereços de IP que ele pegou
foram endereços de IP relacionados ao relay guarda. E outro ponto importante, se não atualizar a lista mensalmente ou semanalmente, relays novos vão surgir e eles vão conectar e você não vai pegar. Então, mesmo com sistemas de detecção inteligentes como o Snort, que quebra e analisa, ele só foi capaz de identificar a rede Tor por causa que eu mesmo, manualmente, defini uma lista de bloqueio de endereços de IP maliciosos. Se não fosse este o caso, estaríamos lascados. O Tor passaria. Então, foi por causa da reputação. Novamente, eu vou realizar aqui uma limpeza. Fechar o Tor. Vamos ver se ele pegou mais alguma coisa depois disso. Não pegou nada. Certo. Vamos aumentar o Kali novamente. O Kali já até dormiu. E aqui na aula de hoje vamos realizar então esta comunicação. Desta vez, vamos realizar ali um forçamento para passar pela ponte. Como forçamos isso? É claro que o nosso executável final não está pronto, só que este é um ponto interessante, já para quando formos fazer o executável final, ficar de olho. Esse aqui é o Tor, normal. Você clica, ele conecta. Se, caso, hipoteticamente, for um ambiente muito rígido, ele consegue puxar uma ponte. Só que normalmente não, você tem que definir. Então eu posso definir uma ponte por padrão e ele vai utilizar aquela ponte e não vai conectar em outra coisa. Para isso, precisamos utilizar um comando especial. Então aqui tem ponto barra invertida Tor, que é o binário do Tor, ele estaria na pasta atual. Então, se eu puxar aqui o PowerShell, puxar aqui um terminal, eu consigo executar, porque ele está na pasta atual, no diretório onde o comando vai rodar. Beleza, o executável padrão. Aqui tem já um comando, que é use blitz 1, que diz ao autor para usar as pontes. Então, eu estou habilitando, falando para ele utilizar as pontes. E aqui entra também outro ponto importante, só de ressaltar. Ah, Daniel, fui lá, coloquei a IP list, a IP, por causa daquela lá que tinha todos os relays de entrada, no meio de saída. Essas pontes estão lá? Não estão. As pontes não estão na lista pública listada de endereços do Tor. Isso é muito importante porque as pontes é utilizada contra a censura em ambientes onde ocorre censura, por exemplo, estatal do governo também. Aqui não. Aqui elas não estão listadas e vamos utilizar ela para um propósito ligeiramente puxado para o malicioso, que é enganar um IDS. Aqui temos outro comando, cliente transport plugin. Aí aqui estamos definindo o OBFS 4, Obfuscation 4. Também ali no diretório temos a pasta de Plugable Transport e o Lirability, eu acho, ponto executável. É claro que eu vou conseguir realizar a fala certinho disso. Mas então, o que estamos falando aqui? Por padrão, quando você instala o Tor, ele vai instalar já várias dependências e arquivos necessários. Então, aqui dentro da pasta por padrão, você extrai tem isso. E aqui temos alguns arquivos importantes. No caso, eu estou definindo aqui para ele utilizar um plugin especial. Esse plugin é de transporte, que é nesta pasta aqui, que é para um protocolo de camuflagem que o Tor vai conectar nestas pontes. Então, eu já estou definindo para ele executar aquele executável que tem o protocolo de camuflagem. E naquele executável, já estou definindo para ele utilizar o OBFS 4, que é o protocolo de ofuscação de tráfego, dificultando ali do Snort pegar. Então, ele executa este binário deste executável, que vai implementar o OBFS 4. Por padrão, binário puro, tor.exe, não tem a capacidade de ofuscação, ele precisa de um outro executável, que no caso é este aqui. Então, eu até defini aqui que definiu o transporte, que será usado para disfarçar o tráfego do Tor.
indica que o transporte é o Obfuscation 4, e aqui neste diretório dentro aqui dessa pasta deste executável, é o executável que irá implementar a ofuscação, o protocolo de camuflagem, porque por padrão ele não suporta. E aqui a continuação deste comando, né? Temos a finalização dele aqui depois de você definir, que é iniciando as pontes. Traço ponte, o BFS 4, IP porta, fingerprint e o certificado e o IAT mode. Então, especifica o servidor da ponte que o Tor usará. Aqui está definindo o tipo de transporte, que é o Obfuscation 4. Existe um outro transporte, já vamos falar dele. O IP porta, que é o endereço de IP e a porta da ponte públicos. O fingerprint, que é o hash da chave pública daquela ponte, usado ali para identificar e validar a verificação. Então não é simplesmente IP e porta que você vai conectar, isso é muito importante, tanto para evasão. Certificado, aqui entra o certificado daquela ponte para aquela negociação segura. A ponte não vai aceitar qualquer coisa, porque ela não é idiota e ela não vai cair em uma máquina analisando, um crawler ou qualquer coisa. Ela é inteligente, então você precisa do hash público, você precisa do certificado e você ainda precisa desse IAT mode, que é o modo de manipulação de tempo de pacotes. Então, que você ajusta a forma como os pacotes serão enviados para dificultar o tráfego, a análise do tráfego. Normalmente não é uma pessoa com Wireshark que vai ficar analisando, e sim um software como um IDS, um IPS de intrusion ou de detecção ou de prevenção, que vai ficar analisando. Então aqui eu posso definir 0 ou 1. Se eu definir 0, é sem alteração de temporização, ou seja, sem camuflagem extra. Se eu definir 1, ele vai adicionar um atraso aleatório, uma camuflagem que irá adaptar, ela é adaptativa para aquele ambiente. Então ele repete duas vezes o ponte. Aqui, ó, estamos definindo duas vezes o ponte, ó, traço, ponte, fingerprint, certificado, IP, e depois novamente estou repetindo a ponte, porque estamos colocando duas pontes diferentes para oferecer uma redundância caso uma ponte falhe. Porque se uma ponte falhar, temos outra ponte logo em seguida naquele comando para ele tentar. Então, o fluxo de conexão é bem simples. O Tor irá iniciar com suporte a pontes, ou seja, utilizando as pontes, só que por padrão ele não consegue puxar uma ponte da nuvem, porque se ele fizesse isso, ele estaria se comprometendo naquela rede. Então, ele tem que subir já com ofuscação. Aí, então, ele vai lá, vai buscar no cliente transporte, e vai carregar aquele pluggable transport lá dentro daquela pasta com o Obfuscation 4 para camuflar o tráfego. Logo em seguida, ele vai conectar os nós públicos das pontes usando os IPs, certificados, fingerprints fornecidos. E por fim, o tráfego vai ser ofuscado para evitar o bloqueio de detecção. Então, aqui em alertas da detecção, onde existe tanto reputação de endereço de IP, tanto uma regra específica da comunidade, não vai ser pego, certo? Então, para a aula de hoje, precisaremos entrar ali no site oficial do Tor. Eu vou entrar aqui porque essa tela está maior, que é esse site aqui, que é o site oficial ali do subdomínio do Tor Project de pontes. Então aqui tem, se você quiser, por exemplo, usar uma ponte, você vem aqui no Download Tor Browser e pode adicionar pontes, porque o próprio Tor consegue se conectar. Só que, no caso, estamos realizando ali a criação, a montagem em um laboratório ético de um software malicioso. O software malicioso não irá usar um Tor Browser. Então aqui eu posso vir aqui em Get Packets e aqui batemos aqui em duas opções. Obfuscation 4 e o WebTunnel. A Obfuscation 4, vamos falar aqui dela antes. Ela, então, faz o tráfego parecer aleatório, ou seja, o ruído de alta entropia. Ele vai resistir à sondagem, ele vai resistir à análise do tráfego. Então, esse é um ponto muito importante, porque a Obfuscation
ele pega os pacotes e faz parecer dados aleatórios. Então não tem um protocolo específico, não tem um formato específico de tráfego que, por exemplo, sei lá, vai pegar um tráfego comum, só vai colocar ali algum tipo de criptografia. Não. A Obfuscation 4, ela é muito importante porque ela previne para o software ali de análise de varredura de rede não identificar nada. Porque ao tentar completar o handshake, ele não vai identificar que aquele handshake daquele protocolo é daquele outro protocolo, porque são dados aleatórios. Agora, quando trabalhamos aqui com o WebTunnel, já é uma tecnologia bem mais recente da Obfuscation 4. O que que acontece? A Obfuscation 4 veio primeiro com esse de aleatório, de não correlacionar os pacotes, de alta entropia para a rede não ser identificado na própria rede de comunicação comum, ser algo bem aleatório para esses softwares não identificar. Só que a nova tecnologia é o WebTunnel. Ela vem nas novas atualizações do Tor, recentemente, é um pouco recente, e ela faz o seguinte, como o próprio nome já fala, Web, túnel, web, ele encapsula o fluxo em HTTPS, estilo um WebSocket ali, entre aspas. Então, para quem está observando, ou seja, para o software de análise, como o Snort, o IDS ou o IPS, aquele tráfego é um HTTPS normal, é um tráfego comum, legítimo. Só que, na verdade, está ali passando pelo Tor. A diferença é o seguinte também, porque a Obfuscation 4 ela pode utilizar o 443 da mesma forma que vamos fazer agora, utilizando ali por causa das regras do PFSense. O PFSense aqui está com regras bem rígidas, ele está liberando somente HTTPS, HTTP e DNS. No Obfuscation 4 também utiliza. A diferença realmente é no modo como elas operam. Por exemplo, na Obfuscation, ele vai enviar os pacotes para 443, ele irá utilizar o TCP, o HTTPS, tudo mais. Só que o jeito que ele envia é muito diferente, é mais um tráfego meio que aleatório, para não ser correlacionado. Já quando é o WebTunnel, ele é muito diferente, por causa que em regiões específicas ele vai manter a comunicação como se fosse uma comunicação web. Então, HTTPS, TLS, uma comunicação realmente como WebSocket. Ele vai manter aquela comunicação ativa enquanto estiver ali operando. O canal de comunicação estará aberto. Já na Obfuscation 4 não é. Então, para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, essa WebTunnel é de 2024. Eu só não vou utilizar ela agora porque vamos utilizar realmente a ponte. Se você vem aqui nesse site aqui com o subdomínio, você pode definir se quer IPv6. Perceba que neste ambiente está liberando IPv4, não é IPv6. IPv6 é para bloquear. Então eu vou trabalhar aqui junto com o IPv4. Eu peço para gerar uma ponte e ele irá gerar esta ponte. Deixa eu abrir aqui esse site aqui também. Opa, eu copiei ali o do you need. Aqui, ó. E eu posso gerar uma ponte, obter pontes. Obfuscation 4. E aqui é um ponto importante que eu gosto de mostrar também. Perceba que o site trouxe o mesmo endereço de IP, trouxe a porta que vai ser utilizada, a fingerprint, o certificado e tudo mais. Por que que é o mesmo, sendo que a máquina é diferente? E esse aqui ainda está com o PFSense, porque o endereço de IP de saída é o mesmo. Ou seja, eu estou utilizando a mesma internet residencial. Este site, ele verifica o seu endereço de IP e vai retornar somente a mesma duas pontes por causa do seu endereço de IP. Isso previne que, por exemplo, o governo com um endereço de IP consiga ficar recarregando a página e salvando todas as pontes do Tor e correlacionando ali o tráfego do Tor. Então isso previne que só um endereço de IP público consegue ter acesso a duas pontes. Beleza?
Vou voltar aqui e abrir o Snort. Serviços. Snort. Alertas. Beleza? Estamos aqui em alertas. E aqui é o comando. Este aqui é o comando. E vamos ter que substituir este comando. Vou pegar aqui um bloco de notas. E aqui no bloco de notas eu salvei esse aqui, ó. Que é aquele da imagem. Vamos substituir ele aqui junto. Copiar. Público que o Tor forneceu. Endereço IP mais porta. Fingerprint. Então aqui temos o certificado da Fingerprint. Cadê? Tem que separar certinho, ó. Fingerprint é essa aqui. Certificado. Certificado. Certificado eu colo aqui. O método do IAT que ele está suportando. Caso eu já defini aqui, né? É só definir 2. A segunda ponte. O método de certificado que ele está suportando é o 0. O certificado dele é este aqui. Caso, vou colar esse aqui por cima. E cadê a fingerprint dele? É isso aqui. E vai alterando. Se você tentar isso aqui depois, não funciona. Então tem que tomar muito cuidado relacionado a como você configura a sua ponte. Aqui eu coloquei 2 certificados. Pronto. Agora este comando está falando para o binário do Tor forçar o uso da ponte. E já definimos as pontes. Vamos conectar então. Espera aí, pessoal, um segundinho. Certo, voltei. É porque passou um carro aí fazendo zoada. Vamos copiar aqui. Já estou na pasta do diretório do Tor. Colei. Perceba que ele já pegou aqui, ó, o uso de pontes 1, cliente transporte plugin, as pontes que acabamos de definir, os endereços de IP fornecido para aquelas pontes e o certificado. Então, aquelas pontes estão esperando a nossa comunicação. Aqui 157, 180, tudo certinho. Vamos verificar o Snort. Minimizar, aumentar aqui, né? Atualizar. Nada. Conectar ele aqui. Enter. Pronto. A partir de agora, ele vai começar a inicializar localmente, depois tentar conectar aquelas pontes. E agora entra a verdade, se ele irá ou não conseguir se conectar às pontes. Então aqui, ele já identificou que é para conectar em uma ponte e já está começando o processo de conexão. A primeira coisa, ele está indo lá no Plugable Transport, que é localmente, tentando se conectar a ele, tentando realizar a ofuscação, e depois ele vai tentar realizar ali a conexão com o proxy cliente, proxy cliente. No caso, ele identificou que teve uma falha do servidor SOX e é muito comum ter falhas nas pontes. Realmente temos que esperar para ver se ele vai ou não conseguir realizar a comunicação ou irá ficar neste loop de erros. É comum também ele ficar neste loop de erros. Muito comum. Se ficar em loop de erros, realmente temos que tentar buscar outras pontes e outras comunicações até dar certo. Até ele conseguir se comunicar corretamente com o servidor. Então, o ideal realmente é ter várias pontes, vários certificados, várias fingerprints até ele conseguir se conectar. Só que o ponto específico dessa aula realmente é o fato dele ser tão bom em ofuscar que consegue enganar
um IDS que analisa ali o tráfego da rede, além do PFSense, que é um firewall que bloqueia. Ele está tentando se conectar, só que realmente está ocorrendo alguns erros. É comum ocorrer estes erros, só que aí teríamos que puxar outra ponte. Eu vou tentar puxar um outro comando aqui que eu tenho. É uma ponte também. É um outro tipo de ponte, sem ser a ponte atual que está no meu endereço IP público. Vamos ver se ele irá conseguir se comunicar com esta outra ponte. Desta vez ele conseguiu se comunicar com esta outra ponte, pelo menos está 50%. 50%. É uma outra ponte que eu tinha pego ontem. Essa outra ponte, ele conseguiu se conectar, perceba que ele conseguiu se conectar em 100%. Ele está utilizando pontes. Então, no caso, ele pegou aqui, ó, nova descrição da ponte, o endereço IP da ponte. Essa ponte não está listada em nenhum lugar. Vou atualizar aqui o Snort. Perceba que não tem nenhum tipo de log. Ele conseguiu se conectar à rede Tor. Agora vamos fazer ele se conectar ao nosso software. Sudo su terá como superusuário. Habilitar aqui, no caso não é este. Deixa eu ver, cadê o comando? Aqui, ó. Habilitar o Tor. Se conector ao Tor. Por fim, Netcat 4, que é o mesmo da aula anterior. Eu não realizei nenhuma modificação no agente do C2 de Command and Control, porque o objetivo desta aula é realmente demonstrar isso aqui, certo? Agora eu vou vir aqui em arquivos, atualizar novamente, nenhum tipo de log. Downloads, tinha instalado alguns aplicativos aqui, do Chrome, o Terminus, só que eu nem utilizei. Agente Tor, vou clicar 2 vezes, ele vai executar o agente Tor. Agente, o agente Tor vai subir. Novamente, o Snort não identificou nada, mesmo com regras de contra-escaneamento, mesmo com regras do próprio Tor que identifica outros parâmetros além do próprio endereço de IP e da reputação. Vou atualizar aqui novamente. Nenhum tipo de erro. O agente Tor subiu. Agora vamos ver. Conexão recebida. Isso tudo por ponte. Então, tivemos acesso a um ambiente rígido. Vou realizar um comando aqui como RAP. Ele retornou. Tivemos acesso agora mesmo a um ambiente rígido onde tínhamos um Snort operando. Perceba que ele não deu nenhum acesso, não tem nenhum tipo de bloqueio, nenhum tipo de alerta. Estamos utilizando uma ponte, estamos enganando um IDS inteligente com todos os endereços da rede Tor, que agora poderíamos fazer qualquer coisa. Eu não estou com a webcam presente, só que poderíamos navegar. http://92.168.1. Ele vai navegar. Tudo isso passando por uma ponte. Então, o Tor, ele é muito inteligente. O Tor, ele não é só o Tor browser. Ele é claro que é algo muito mais complexo, uma rede em si, muito rígida, onde podemos realizar esse tipo de coisa muito top. Que se trata ali de enganar um IDS que consegue identificar não somente uma blocklist, mas ele consegue identificar fatores importantes como heurística. A sessão do navegador ela foi encerrada, só que não foi um problema da rede, foi um problema ali relacionado provavelmente ao navegador Google Chrome aqui.
tentar novamente aqui mais uma vez. Só que essa, então, é a belezura da rede Tor. Vamos ver. Novamente deu sessão encerrada ali. Possivelmente algum tipo de erro relacionado ao software. Reza o scan. Ele envia o comando, vai escanear a subrede. É até interessante para verificar se o Snort também vai identificar o nosso método de detecção. Não identificou nada. Tá vendo? Não identificou. Por que que ele não identificou? É um ponto interessante de se falar. Porque o user agente não é malicioso. O tipo de conexão não é suspeita. Não é característica de um Nmap. Não é característica de um software comum. É um tipo de método proprietário manual do nosso software. Então ele não identifica esse tipo de coisa. Da mesma forma que se eu vim aqui testar com ping, testar aqui com netcattest.com, tipo de ping, envia o comando, ele não irá pegar, porque não é malicioso. Esse tipo de coisa não é malicioso. Ele está com regras bem rígidas, é claro, tudo bem rígido. Além do firewall, tem regras de análise de protocolo. Só que ele não vai pegar essas coisas porque também é proprietário. Ele tem que pegar, por exemplo, o Nmap porque ele utilizou um user agent. E se você mudar o user agent do Nmap, ele identifica por causa que o Nmap tem características de como ele funciona para aquele escaneamento, mesmo ele utilizando os protocolos padrões. Então é isso a aula de hoje, é o que eu queria demonstrar, não é uma melhoria em si do próprio software, é o mesmo software da aula anterior, só que o foco é realmente ali no IDS, agora o IDS operando, e não ser pego. Ele é pego, no caso ali, no Tor padrão, só que ao utilizar técnicas, forçando, é claro, uma ponte, passa, a ponte passa por outro servidor, no caso aqui o ISP, que é o seu provedor, se conecta à ponte, depois que você conecta tudo ali, ela não tem um endereço IP público, assim, público em termos de lista, e o IDS ele se baseia em assinatura, ou seja, padrões de tráfego malicioso conhecidos, não desconhecidos, baseado em protocolos especiais, uma detecção híbrida também que o Snort chama, que é processamento e detecção daqueles pacotes. Só que no fim das contas, o importante é não ser pego. E não foi. Para finalizar, vamos fazer o seguinte. Finalizar a aulinha de hoje. Tá conectado. Vou fechar. Fechei. Vamos ver se vai aparecer aqui desconectado. Ainda está online. Deixa eu ver aqui se o Tor ainda está. O Tor não está ativo ainda. Não sei porque ele ainda está ali conectado. Só que eu vou puxar aqui novamente outro Tor. Tor padrão. Beleza? Vai começar a iniciar e vamos começar a atualizar aqui. Deixa ele ir atualizando. Atualizando. Até agora nada. Até agora nada. Nada. Vou verificar aqui como é que tá a conexão. Começou agora, por isso. 5%, 14%. Agora se eu atualizar. Boom. Novamente. Tráfego pego. Aqui, ó. Endereços 181, 178. Se eu pesquisar até mesmo aqui no Google. Chile. Tor. Aí a conexão recebida novamente, ó. Healer Shore. Por causa que o agente está operando, e eu subi mais um Tor. Aqui na pesquisa de Healer, vamos copiar este endereço. Colar esse endereço aqui. Fazer um share, uma pesquisa.
Beleza? Trouxe aquele endereço, ele está operando em várias portas, 443, 9001 e 9002, e ele é um relay guarda, um relay de entrada. Vamos pesquisar este segundo aqui que foi pego. Outra coisa importante, vamos ver a data deste relay. Tem a data dele, uptime. Ele está ativo há 3 dias. Aquela lista que eu copiei pegou um relay ativo há 3 dias. E se esse relay ficar offline e subir com um novo endereço IP e eu não atualizar aquela lista, tem uma chance de não ser pego. Então, para vocês verem que um sistema empresarial, ele tem que tomar muito, muito cuidado. Esse aqui já está há 61 dias. Então, se o cara atualizar uma vez por mês, show. Só que se ele não atualizar uma vez a cada 3 dias, ele pode sofrer ali um ataque despercebido. Porque o relay pode pegar, no caso o agente Tor, pode pegar um relay novo. Um relay fresquinho que não está na lista daquele operador. Também operando ali como relay guarda, um relay confiável. Certo? Vamos ver se ele vai pegar outro endereço ou ele realmente gostou desses 2 endereços. Subir novamente o Tor. Iniciando. Ele vai iniciar ali o processo de conexão. Ali já deu um bot desconectado, que era aquele anterior que eu tinha fechado. Conectou. Vamos atualizar. Realmente não, ele mudou. Ele, ele mudou. Ele trouxe um novo endereço de IP. Esse é o novo endereço de IP que ele trouxe. Ele manteve alguns, só que ele trouxe esse novo endereço de IP, que está ativo há 13 dias. Também um relay guarda. Pessoal, essa foi a aula. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. A aula acabou ficando realmente uma aula mais longa. Só que o objetivo era o Snort e o Snort não identificou. Ele só identificou por causa que eu bloqueei a lista. Então, o Tor, ele é muito ainda relevante em um ambiente corporativo, principalmente para um software malicioso. Até a próxima aula.